Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um dos itens mais importantes e que vai compartilhar essa semana não apenas em língua portuguesa, como também em produção textual. Nós estamos falando dos operadores argumentativos. E o que esse termo tem de tanta importância? Ao chegar no 9º ano, nós já temos um certo domínio, principalmente no que se diz respeito às classes gramaticais. Vimos a questão do substantivo, vimos a questão do adjetivo, além do verbo, certo? Mas, sobretudo, no papel das conjunções. Conjunção, ela tem como principal função unir elementos. Esses elementos podem ser duas palavras entre si, ou então unir orações. Nesse caso, quando se estabelece esse papel de união, ele adquire também uma determinada função, uma nova ideia. Então, se você relembrar muito bem as conjunções, você vai lembrar que tinha a conjunção coordenativa, ligando elementos independentes, certo? E também nós temos as conjunções subordinativas, que ao contrário da primeira, vai estar ligando com um caráter de dependência. Dessa vez, nós vamos começar a lidar quando essas conjunções estão ligando uma oração à outra. E isso é de fundamental importância porque auxilia muito na interpretação de um texto, também como na construção de um texto. Então, se você verificar muito bem a apostila, ela vai resgatar esse termo operadores argumentativos. Esses operadores são conjunções que eu uso para argumentar. Argumentar vai ser a palavra que nós vamos utilizar desde então, a partir dessa semana. Argumentar é eu justificar uma determinada ideia. Eu vou convencer o meu leitor a partir de uma determinada ideia, certo? Então, ali, operadores argumentativos são expressões que ligam orações, períodos ou até mesmo parágrafos, conforme a intenção do autor. Quer dizer o quê? Se eu tenho que justificar a minha argumentação, eu posso lidar com ideias contrárias, até para que a minha ideia seja mais fortalecida, ou eu posso fazer comparação entre ideias, todas essas ferramentas para enriquecer o meu texto. Os operadores argumentativos são palavras ou expressões fundamentais para a coesão textual. E o que quer dizer coesão? Coesão significa eu resgatar uma ideia anterior, amarrando aquele texto. A gente percebe que as ideias não estão isoladas, mas sim uma ideia que leva a outra. Ou seja, para a ligação entre as diversas orações, períodos e parágrafos que existem em um texto. Eles são responsáveis por articular as partes do texto. É conforme eu falei para vocês, a amarração do texto. Um texto bem amarrado é um texto que, aparentemente, a pessoa que o desenvolveu tem domínio do determinado assunto. E como nós estamos lidando com argumentação, não podemos deixar de esquecer de lembrar, que a gente está lidando com um texto muito agradável para o Enem. O Enem, ele acredita que, de acordo com o desenvolvimento do seu texto, você vai estar justificando ali determinadas situações. Então, se você tem aquele domínio do conteúdo, domínio da estrutura e o domínio desses operadores argumentativos, porque só a coesão, ela equivale a uma das competências do Enem, a competência 4. Se você tem a capacidade de estruturar o seu texto, apresentar um texto bem coeso, um texto bem amarrado. Então, a função dos operadores argumentativos é estabelecer realmente essa ligação. Eles são fundamentais para a unidade textual. O texto é um todo, é um corpo. Você não pode, num parágrafo, mudar totalmente de assunto, e se aquele assunto que está naquele parágrafo não tem nada a ver com o que foi dito anteriormente, e nem vai continuar depois do parágrafo seguinte, certo?
haja vista que é por meio de tais operadores que as partes do texto relacionam-se. Existem centenas, vários tipos, né? Aí nós sabemos que a língua portuguesa, ela se enriquece toda vez que nós fazemos uso dela. Então, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, não acontece isso. A gente vai para um determinado grupo, ali você vai falar de uma determinada maneira. E se você sabe que, de repente, com aquele grupo de amigos com maior afinidade, você fica livre, você fica completamente à vontade ali, até para falar de forma até incorreta, mas você sabe que ali você será entendido. É claro que num texto argumentativo, que nós estamos conversando aqui, você vai ter que fazer uso de uma linguagem a mais apurada possível. Porque, ainda reportando o Enem ele vai avaliar, né, esse domínio da sua fala, o domínio do seu vocabulário em cima da primeira competência. Tá bom? Então, entretanto, existem alguns desses operadores que valem a pena ter sempre em mente. Então, aqueles que são considerados básicos. Quando eu trabalho com produção de texto argumentativo, eu sempre peço para os meus alunos memorizarem os elementos coesivos que vão começar um parágrafo. Então, você sabe que eu tenho que... mas professor, eu vou estar sempre usando os mesmos elementos coesivos? Sim. É como se fosse uma prova de motorista, não é isso? Você vai lá, você vai fazer o curso, e quando você vai fazer as aulas práticas, elas sempre estão fazendo a mesma coisa. A mesma coisa você vai fazer aqui dentro de um texto dissertativo. Por quê? Para mim, como professor, eu estou avaliando que você está se testando. Mas para quem vai pegar o seu texto lá no Enem, dentre milhares, falei, poxa, isso aqui merece uma ótima pontuação, tanto na primeira competência quanto na competência 4. Beleza? Então, nós temos aqui alguns operadores fundamentais. Primeiro deles, quando nós falamos em operadores de oposição. O que é um operador de oposição? Eles vão interligar ideias que se contrapõem. É um tipo de operador que eu gosto muito, tá? É um tipo de operador que eu acredito que você negando, né, apresentando uma oposição em cima da sua ideia, para depois retomar, você vai estar fortalecendo a sua ideia. É o próprio princípio da filosofia, né? É a tese, antitese, que vai estar negando aquela ideia anterior, certo? Então, aqui nós temos o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, vários aqui. Nós lembramos que nós temos dois tipos de conjunções que se aplicam nesse caso de operadores de oposição. É a conjunção coordenativa adversativa e a conjunção subordinativa concessiva. São dois casos que lidam com orações contrárias entre si. Dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Ele deu um exemplo, eu gosto de sorvete, mas estou gripado. Nós temos os operadores de adição. Eu estou adicionando uma ideia a partir de uma ideia anterior. Eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. É uma pessoa bem entrando, né? Vai na sua casa e ainda fala isso, né? Então, assim, eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Eu, além de ficar na sua casa, incomodando, e já vou determinar que eu vou dormir ali, né? E aí nós temos e, nem, também, não só, mas também, mais ainda. Olha o mais, mas o ainda ele quebra aquela negação. Como também, ademais, outro sim, além disso. Nós temos uma conjunção que trabalha perfeitamente isso, a conjunção coordenativa aditiva, certo? O outro caso de operadores são os operadores de conclusão, que são aqueles que denotam uma conclusão em relação ao que foi dito anteriormente, né? Então, logo, portanto, então, assim, é a conjunção coordenativa conclusiva. Eu não tenho dinheiro, logo, não irei sair hoje. Há um caso interessante que eu gostaria de destacar aqui, que a gente vai relembrar,
que geralmente a conclusão ela abre caminho para uma oração com verbo no futuro. Porque eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer isso, certo? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa entende, pode confundir com um operador de explicação. Por quê? Porque o operador de explicação ele vai explicar o que aconteceu anteriormente, mas o verbo não tem esse comprometimento de estar no futuro. Olha aqui os operadores de explicação que está logo a seguir. São os operadores que representam uma explicação sobre o que foi citado antes. São eles, pois, porque, que, por quanto, etc. Eu não posso comer lasanha, pois tenho alergia a queijo. Esse pois eu posso substituir pelo porquê. Isso lembra muito uma oração coordenativa explicativa. Diferentemente disso, os operadores de conformidade, eles fazem referência a algo ou alguém, ou melhor, ao pensamento de alguém, certo? Conforme, como, segundo, consoante, de acordo com, é ótimo que tem muito mais palavras com a mesma ideia, né? Então aqui a gente percebe isso. Olha o exemplo, segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, certo? Também nós temos, eu esqueci de dizer, os operadores de conformidade, eles fazem menção à conjunção subordinativa conformativa, tá? Assim como os operadores de condição, eles vão mencionar a conjunção subordinativa condicional, né? É a condição para a realização de algo. Se, caso, desde que, contanto que, exceto se. Olha o exemplo, se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Podia colocar aqui, eu vou à praia, né? Oh, coisa boa, né? Então, esse se é a condição para que ele faça determinada situação. Os operadores de finalidade, eles dialogam com a conjunção subordinativa final. É a finalidade de algo que vai ser feito. Eu acho que o a fim de que é perfeito para isso. Para quem tem dificuldade de escrever muitas linhas na redação, gravar esses operadores que têm mais palavras é uma dica muito boa, né? Eu bebo água, a fim de que não fique desidratado. Pode ser a fim de que, para que, com o fito de, que, o porquê funcionando com a ideia de para que, mas o a fim de que é perfeição. Os operadores de comparação dialogam com as conjunções subordinativas comparativas. Isso é fácil. Até porque aqui a gente remonta uma figura estilística, a chamada comparação. Eu tenho um elemento comparativo, pegando dois elementos ali. Estou fazendo uma comparação. Beleza. Eu comparo uma ideia com a outra. Um passeio no parque é mais agradável que sair para festas. Então aqui, tão quanto, tão como, tanto quanto, tão como, né? Tem duas vezes tão como aqui. Tal qual, da mesma forma, da mesma ideia, da mesma maneira, etc. Então aqui é perfeito isso. Estou até apagando aqui para poder ficar legal, certo? Operadores de consequência dialogam com as conjunções subordinativas consecutivas, né? O grito foi tão alto que acordou toda a vizinhança. Foi a consequência daquilo ali, tá bom? Lembrando que eu estou falando desses operadores, reparem como a interpretação auxilia para a gente identificá-los, certo? Operadores de alternância. Ele vai dialogar com uma conjunção coordenativa alternativa. São pares, geralmente pares de conjunções idênticas, ora, ora, ou, já, né? Então são termos que igual, ora quer dormir, ora comer. Essa é coisa de pobre adora comer. Então a gente percebe isso, né? Operadores de proporção, simultaneidade. Dialoga com as conjunções subordinativas proporcionais. À medida que estudo, me torno mais inteligente, certo? Então aqui, esses operadores, eles auxiliam e muito na construção do seu texto. Esse foi o nosso primeiro passo.
Eu convido vocês agora para tentarem fazer os exercícios e não se esqueçam que no final da aula eu já vou colocar um podcast com a correção deles, mas por favor, tentem fazer. Valeu? Um grande abraço e até o próximo encontro.